Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Laboratório da Imaginação. Hoje, 23 de maio de 2020. Algumas boas notícias advindas da Europa. Alguns países como Alemanha, Itália, Bélgica têm noticiado uma baixa na incidência de novas contaminações por coronavírus. E por conta disso, as regras de isolamento social já começam a ser relaxadas. E retomadas algumas atividades com todos os protocolos de biossegurança, inclusive. Gradualmente têm sido retomadas visitas a museus, a livrarias, alguns comércios têm sido reativados gradualmente. Isto é uma boa notícia porque mostra que estes países estão vencendo a batalha contra o coronavírus. Aqui no Brasil, nós estamos ainda em luta. Aqui no Brasil, nós estamos ainda em batalha. Não podemos relaxar e não podemos afrouxar o empenho que temos feito até aqui para nos proteger contra a contaminação do coronavírus. Os números totais divulgados hoje em termos de contaminação, recuperação e morte de pessoas pelo coronavírus no Brasil são casos comprovados de contaminação: 334.777 pessoas. Casos recuperados: 135.430 pessoas. Casos que vieram a óbito: 21.215 pessoas. Temos números expressivos e o nosso cuidado em relação à biossegurança se faz ainda necessário para que possamos vencer nesta luta contra o coronavírus. Vencer individualmente e vencer como sociedade brasileira. O site da Organização Mundial de Saúde tem feito uma campanha demonstrando o quanto que os profissionais de saúde têm se empenhado sobremaneira para lutar contra o coronavírus e vencer esta batalha. Quando eu leio estas campanhas, eu fico pensando o quanto que também nós precisamos somar esforços nesta batalha, talvez não na linha de frente, mas enquanto indivíduos que cuidam de si mesmo. As incertezas advindas com a Covid-19 abalam não apenas nossas seguranças pessoal, econômica e social, também nosso equilíbrio psicológico. Diante da necessidade de permanecer na vida e seguir em frente, o imperativo grego epimeleia e auto, que traduzido significa cuidado de si, o imperativo de cuidar de si mesmo, carrega nesse momento uma atitude ética para consigo mesmo, para com os outros e para com o mundo. Então, no Laboratório da Imaginação desta semana, eu quero trazer para vocês este conceito, epimeleia e auto, cuidado de si, como um imperativo para o enfrentamento
da Covid-19. Então vamos falar um pouco sobre a historicidade do conceito epimeleia e auto, cuidado de si. Ele se deu na experiência socrático-platônica dos filósofos gregos Sócrates e Platão. Entre os séculos 4 a 2 a.C. Posteriormente, o cuidado de si, epimeleia e auto, também se deu na experiência do período romano, entre os séculos 2 a 2 a.C. A ideia era não apenas ser um estudo que favorecesse a observação e o crescimento pessoal, como também uma prática, uma técnica de vida para viver bem, para viver melhor, para viver plenamente a humanidade, sendo feliz, cuidando do corpo e cuidando da experiência psíquica, de maneira que os filósofos e os seus discípulos que praticavam o cuidado de si, eles eram reconhecidos como pessoas não apenas sábias, mas sábias por saber viver. A experiência do cuidado de si estava ligada diretamente à sensação de felicidade, à sensação de bem-estar, mesmo levando em consideração circunstâncias adversas. É por isso que este tema, nesses nossos tempos de Covid-19, se torna muito importante ser revisitado, porque nós estamos acostumados a sermos cuidados pelo outro. Mas um período como esse, em que as pessoas estão, de forma geral, dando o máximo de si para obter resultados muitas vezes pequenos, é necessário que cada um possa se comprometer consigo mesmo, para que possa cuidar de si e potencializar os cuidados que estão sendo oferecidos pelo outro, de maneira que o outro possa cuidar inclusive de si próprios. Existem muitos médicos que estão adoecendo, falecendo, enfermeiros, técnicos, profissionais de saúde de forma geral, com a sua experiência subjetiva extremamente abalada. Então é preciso que cada paciente, que cada pessoa que está sendo cuidada, principalmente vocês que são idosos, que vivem em residenciais, quanto mais atenção vocês colocarem sobre si mesmos, procurando entender de fato esse momento que vocês estão vivendo, como um momento que exige de vocês uma aplicação de atenção e de cuidado sobre si mesmos, para inclusive ajudar os cuidadores, os enfermeiros, os técnicos, nesse processo de cuidado de vocês, isso é muito importante. O que eu posso fazer por mim mesmo? De repente você pode inclusive perguntar, olha, enfermeira, como que eu posso fazer para eu evitar uma contaminação? Quais são os protocolos, quais são os cuidados de biossegurança que eu posso ter? E eles vão te ensinar, com certeza. Eles estão aí para isso. Mas uma vez que vocês sejam expostos a esse conhecimento, vocês devem praticar e levar isto muito a sério, para que de fato o cuidado de si mesmo possa potencializar o cuidado que os médicos, os enfermeiros, os cuidadores estão tendo, estão oferecendo para cada um de vocês. Então, vamos pensar esse tema hoje e como que esse tema pode nos ajudar nesse momento da Covid-19. Entre os textos que trabalham a temática do cuidado de si, está uma carta escrita por um filósofo grego chamado Epicuro de Samos ao seu amigo de nome Mineceu. Epicuro de Samos viveu entre os anos 341 a 270 a.C. Nessa carta, uma carta curta, inclusive, de apenas 4 páginas, ele trabalha 10 temas como se fossem 10 indicações, 10 conselhos práticos para
alcançar a saúde do espírito, alcançar uma vida subjetiva saudável. E entre esses temas está justamente o medo da morte. Ele fala sobre a morte como algo que nós não devemos temer. Nesse período da Covid-19, a morte acaba sendo uma temática muito assustadora, porque as pessoas, de modo geral, têm medo tanto de serem contaminadas quanto serem veículos de contaminação para outras pessoas. É justificável o medo que nos leva a tomar medidas de precaução. Mas, quando esse medo nos leva a entrar em pânico, ativar uma ansiedade que compromete a nossa saúde e o nosso bem-estar, que compromete, por exemplo, o nosso sono, que nos faz ficar extremamente preocupados e ansiosos, isso já prejudica a nossa vida e não nos ajuda. Esse medo desadaptativo, ele não nos serve nessa ocasião. Esse medo muitas vezes leva as pessoas a ficarem agressivas, impacientes, intolerantes. Então, assim, como que você pensa a temática da morte a partir da filosofia epicurista, a partir do pensamento de Epicuro? Será que nós precisamos de fato ter medo da morte? É isso que Epicuro traz nessa carta. Ele diz o seguinte, que não é preciso ter medo da morte. Então vamos ver o que Epicuro fala sobre a morte e a vitória sobre o medo da morte. Eu vou ler para vocês. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, as sensações do corpo. E a morte é justamente a privação dessas sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, da vida breve, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada desta, a morte, lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. E aí ele diz, aquilo que não nos perturba quando presente, não deveria afligir-nos enquanto está sendo esperado. O mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós. Justamente porque quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Quando a morte está presente, nós é que não estamos. A morte, portanto, não é nada, nem para os vivos, nem para os mortos, já que para aqueles ela não existe, ao passo que, para estes, não estão mais aqui. E, no entanto, a maioria das pessoas ora foge da morte como se fosse o maior dos males, ora a deseja como um descanso dos males da vida. O sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme deixar de viver. Viver não é um fardo, e não viver não é um mal. De acordo com a carta de Epicuro a Meneceu, seu amigo, não é justificável este medo exagerado da morte. Mas é preciso sim ter ânsia, ter vontade, ter força, ter disposição para cuidar de si mesmo enquanto se deseja viver, enquanto se tem recursos para viver. Para Epicuro, não é justificável o desejo e a fantasia de uma vida excessivamente longa,
mas sim o desejo e a aplicação de um conhecimento sobre o corpo e sobre as faculdades psíquicas para que você viva bem, para que você viva feliz. Ele diz o seguinte, que nada temos a lucrar vivendo eternamente, mas temos tudo a lucrar vivendo bem, uma vez que o que conta é a qualidade da vida, não a sua duração. Durante esse período de quarentena e a disseminação da Covid-19 em nosso país e no mundo inteiro, é muito importante pensarmos, refletirmos sobre essa temática da morte, porque ela mexe conosco, porque ela ativa em nós mecanismos primários de defesa, mas muitas vezes mecanismos desadaptativos. Ficarmos excessivamente preocupados, ficarmos excessivamente ansiosos, ficarmos tristes, cabisbaixos, tomarmos atitudes defensivas e até respostas agressivas. Isso faz com que o nosso cotidiano seja contaminado por um mal-estar que ultrapassa o mal-estar real da presença do vírus entre nós. Porque a forma como nós pensamos e entendemos esta pandemia, ela faz com que o mal-estar psíquico seja amplificado, de maneira que o nosso dia a dia se torna excessivamente pesado, excessivamente enfadonho, excessivamente difícil para que a gente consiga ter saúde psíquica. É preciso resiliência, é preciso, de fato, entendermos os mecanismos de transmissão deste vírus, para que possamos não apenas nos proteger, como também evitarmos que sejamos veículos de transmissão deste vírus. Eu vou trazer para vocês um artigo que foi publicado agora em 2020 sobre experiências a partir de epidemias anteriores para a Covid-19. Esse artigo, inicialmente, ele cita a importância de oferecer equipamentos apropriados, EPIs, para os profissionais de saúde, para que possam ter maior bem-estar e proteção. E continua citando a importância do suporte em saúde mental para as equipes, todos os cuidados de biossegurança para trabalhar na linha de frente durante epidemias e pandemias. O que eu quero mostrar para vocês neste artigo é justamente o acróstico com que os pesquisadores finalizam este texto. O acróstico traz ideias da Bernadette Melnick, com sugestões para controlar os pensamentos ansiosos e para cultivar pensamentos positivos durante esse período da Covid-19. Vejamos quais são estas ideias e estas dicas. E ele diz assim, dando algumas sugestões a partir, claro, de experiências anteriores com epidemias diversas. Então, ele fala o seguinte, controle as coisas que você pode, não as coisas que você não pode. E entre as coisas que nós não podemos controlar está justamente a morte. Cada um de nós temos um tempo de vida. E se podemos, então, termos cuidados de biossegurança para preservar a nossa vida, nós
então procuramos orientações para que possamos colocar em prática esses cuidados, bem, nós iremos preservar a nossa vida. Mas devemos ter consciência de que haverá um dia em que todos nós iremos morrer. Isso é uma realidade. Então, se nós podemos hoje cuidar para que nos mantenhamos na vida, vamos fazer isso. Inclusive cuidando do nosso pensamento, controlando aquilo que nós podemos. Aí depois ele vai falar, né? Abra e compartilhe os seus sentimentos. O que você está sentindo, fale para alguém, não fique sofrendo e não fique deixando que esses pensamentos eles te machuquem, eles te tragam preocupações, ansiedade, que essas preocupações atrapalhem o seu autodomínio, o seu autocontrole, a sua homeostase interna. Pratique diariamente exercícios que trabalhem táticas de redução de estresse. Inclusive, faça atividades físicas, mesmo que seja em um ambiente pequeno, até no seu próprio quarto, procure praticar uma atividade que faça com que você se levante, não fique apenas deitado, passando horas e horas deitado, se levante, faça alguma coisa. Pratique uma atividade física, busque orientação para isso, acesse vídeos no YouTube que ensine a você praticar pequenas atividades físicas, pequenos exercícios físicos. Se engaje em uma atividade de mindfulness, meditação, né? Aquela meditação que vai trabalhar para que você sinta-se que está no presente e não se preocupe com aquilo que está fora desse presente. Vivencie este presente. Agradeça por aquilo que vocês têm ganhado diariamente. Se você consegue se levantar da cama, tomar um banho, tomar um café, ser assistido por um cuidador, por um enfermeiro, por um médico, seja grato por essas coisas. O seu alimento, o almoço, a janta, a possibilidade de você estar com alguém e morando em companhia de outras pessoas. Procure desenvolver relações saudáveis, conversas agradáveis. Ou seja, são coisas pelas quais você deve, inclusive, ser grato diariamente. Mude os seus pensamentos de pensamentos negativos para pensamentos positivos. Pense que, de fato, você vai vencer essa luta contra este vírus. Se adaptar com os cuidados necessários para prosseguir na sua... Se você puder também, se voluntarie a auxiliar e a cuidar de outra pessoa. Mesmo que seja alguém que more com você, que esteja mais fraca do que você, que precise mais de ajuda. Se voluntarie para ajudar. Identifique também bases em que você consiga suporte para te auxiliar nesse período, principalmente suporte educativo em relação a formas de você vivenciar esse período de Covid e de quarentena e de cuidados de biossegurança, para que você, entendendo melhor o funcionamento deste vírus e da forma de propagação deste vírus, você possa, inclusive, se proteger. Assuma o compromisso, inclusive, de fazer parte do grupo que não vai ser um meio, um canal de transmissão deste vírus. É isso aí. Acho que por aqui é só. Ficam, então, estas reflexões, estes pensamentos, estas ideias, para que você possa, inclusive, pensar e compartilhar isto com outras pessoas, conversar, de maneira que isso se torne uma força, se torne algo que te auxilie nesse período como um recurso positivo. Por hoje é só, nos encontramos na próxima semana. Um abraço virtual para todos vocês e obrigado pela atenção. Tchau, tchau.